Olá, boa tarde. Bom, essa é a nossa segunda parte da segunda aula do nosso curso de tópicos, né? Física atômica e molecular, curso sobre efeito Casimir e suas aplicações. Vamos começar aqui compartilhando uns slides. Um minuto. Então, vamos aqui compartilhar, né? Bom, então, essa aula de hoje, como a gente já andou conversando, né, é baseada nesse livro do Claude Quentin-Nougy, de Ponrock e Kramberg, né, Fótons e Átomos, né, primeiro capítulo, que vocês já estão lendo, e a ideia aqui é cobrir o primeiro assunto, né, do nosso curso, que é a teoria quântica do campo eletromagnético, né, que vai nos levar ao conceito do vácuo quântico, né, que é muito fundamental aí para entender o efeito Casimir. Então, está aqui nessa primeiro tópico da primeira parte do nosso programa, né? Então, a gente continua um pouco o que estávamos discutindo na aula anterior, né, que foi compartilhada com o curso de Eletrodinâmica Clássica. E nessa aula anterior a gente estava discutindo o uso, né, da transformada de Fourier para resolver as equações de Maxwell e para entender o significado das equações de Maxwell, né? Então a gente agrupa, né, as equações de Maxwell nesses dois grupos, né? Tem um grupo que envolve a divergência dos campos elétrico e magnético, e isso fixa as componentes longitudinais de E e B, né? E tem um grupo que envolve o rotacional do campo elétrico, o rotacional do campo B, e são esse grupo aqui, né, que inclui a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, que promovem esse acoplamento entre E e B, né, essa indução mútua entre E e B, que está na origem da propagação de ondas e, portanto, que vai estar na origem do conceito de fóton, né, que a gente vai ver na próxima aula. Bom, a gente, então, toma essa transformada de Fourier no espaço, né? Transformada de Fourier espacial, que a gente definiu numa aula anterior, e aí você sai desse espaço real, né, onde você tem o meu campo vetorial V, onde V pode ser o campo elétrico, o campo magnético, ou a densidade de corrente, né, que então é definida em todos os pontos do espaço real. Ao tomar a transformada de Fourier, então você define um campo vetorial transformado nesse espaço recíproco, né, também chamado espaço de Fourier, né, em que você, ao invés de ter as componentes cartesianas do espaço real, você tem as componentes cartesianas desse espaço recíproco, né, que são essas variáveis aqui, kx, ky e kz. E uma coisa extremamente importante, como a gente viu, é que esse vetor V é interessante eu decompô-lo, né, em uma componente paralela ao K em cada ponto do espaço recíproco, que é esse V longitudinal aqui, e uma componente transversa ao K. Essa decomposição ela existe, uma vez que a transformada de Fourier esteja bem definida, essa decomposição sempre existe e é única, né? Então, a gente usa essa notação aqui com esses índices, né, para componente longitudinal e transversa, e eu vou usar essa notação tanto para o campo elétrico, como para o campo magnético, como também para a densidade corrente. Quando a gente toma a transformada de Fourier, né, uma coisa extremamente importante é que esses operadores diferenciais que aparecem aqui, né, nas equações de Maxwell, se transformam em operadores de multiplicação algébrica, né? O nabla, né, esse operador nabla aqui, diferencial, vira multiplicação por IK, né? Seja aqui no contexto da divergência, seja no contexto do rotacional, né? Então, por exemplo, quando eu tenho divergência de E, eu tomo transformada de Fourier, a divergência vai virar uma multiplicação pelo IK, né? Multiplicação escalar. Isso aqui agora passa a ser um produto escalar entre dois vetores, né? O vetor K, esse vetor azul aqui, e o vetor campo elétrico, né? Que
tem uma componente longitudinal, uma componente transversa. Essa componente transversa não contribui, né, para o produto escalar. Então, aparece aqui só a componente longitudinal. Quer dizer, essa equação ela traz informação apenas sobre a componente longitudinal do campo. Isso é bem claro quando eu estou no espaço recíproco, né? E aqui aparece o termo de fonte, a densidade de carga no espaço recíproco, quer dizer, a transformada de Fourier desse ρ, né? Eu uso essa notação aqui caligráfica para a densidade de carga também. Essa segunda equação, né, que me diz que não tem monopolo magnético, ela é mais simples, né? Ela simplesmente me diz que o B longitudinal, né, é nulo, né? Porque ela se traduz em IK escalar B igual a zero, né? Então, isso significa que o B não tem componente ao longo da direção do vetor K, ele é puramente transverso. Então, essa equação se traduz em dizer que o campo magnético é um campo transverso, sempre, né? Bom, e as outras duas equações vão envolver a componente transversa de E e de B, né? Porque o nabla, quando eu tomo a transformada de Fourier, vira esse IK, só que aqui eu tenho um rotacional, então eu vou ter aqui um produto vetorial, né, desses dois vetores, K e E. E aí, agora, é a componente longitudinal que não contribui, quando eu tomo um produto vetorial com K, né? É só a componente transversa, né, que vai contribuir. Então, aqui eu posso trocar o E pelo E transverso. E o B, bom, o B aqui seria o B completo, mas eu já sei que o B longitudinal é nulo, né? Então, aqui eu já vou trocar por B transverso, né? Só para lembrar que o B é transverso, né? Eu poderia apagar esse índice aqui se eu quisesse, porque o B longitudinal é zero, tá certo? O que é consistente também com essa equação, né? Essas duas equações são essa equação que decorre, né, da lei de Faraday, também, se eu tomar a divergência de ambos os lados, né? Agora, vamos para a lei de Ampère-Maxwell. Novamente, eu vou ter um K-vetor B aqui, né? K-vetor, em vez de ser K-vetor E, é K-vetor B, e eu posso trocar o B pelo B transverso. E aí, agora, aqui tem um pequeno detalhe, né? Esse lado direito da equação, a princípio, ele tem uma componente longitudinal e uma componente transversa. Quer dizer, não é só uma componente transversa. O que essa equação me diz, né? Como o lado esquerdo é puramente transverso, esse vetor aqui é um vetor perpendicular a K, né? Certamente. Então, o lado direito, quando eu tomo a transformada de Fourier, a componente longitudinal tem que se anular. O fato de que a componente longitudinal desse lado direito aqui se anula é justamente a equação de continuidade, né? Dizer que a componente K dessa soma vetorial é nulo significa dizer que quando eu multiplico, faço o produto escalar com K, né, aqui, o lado esquerdo aqui vai dar zero, e o lado direito eu vou ter K escalar J, né, e aí nesse caso o J eu posso trocar pela componente longitudinal do J, e eu vou ter também K escalar E, mas olha, o K escalar E eu relaciono com ρ. E aí, então, eu vou ter o DDT do ρ, e isso é justamente a equação de continuidade que expressa a conservação de carga local. E aqui eu estou escrevendo a equação de continuidade no domínio de Fourier, né, no espaço recíproco, tá certo? Então, o que sobra aqui do lado direito, o que não é nulo do lado direito, é só a componente transversa. Então, eu tenho o direito de tomar só a componente transversa, né? Claro, porque a componente longitudinal disso tudo aqui é nula, mas não de cada parcela separadamente, né? Mas só da soma. Eu tenho direito de tomar só a parte transversa aqui, então aqui eu vou ter a densidade de corrente transversa e vou ter o campo transverso. Isso deixa claro, né, que esse jogo de indução mútua, né, que vem da lei de Faraday e da lei de Ampère-Maxwell, envolve apenas a componente transversa do E, né? Mesmo aqui, o termo de corrente de deslocamento, eu posso trocar pelo E transverso. A componente longitudinal que está aqui, nesse termo, ele simplesmente garante que a conservação de carga é satisfeita. Mas o jogo de indução envolve, de fato, a componente transversa do campo elétrico, e não a componente longitudinal. E já o B é puramente transverso mesmo, né? Não tem componente longitudinal, como está aqui. Então, essas equações aqui no espaço de Fourier, né, a gente vai explorar, vai explorar um pouco isso aqui nessa aula de hoje. Vamos começar com o que é mais simples, que é a lei de Gauss, né, escrita no domínio de Fourier, no domínio lá no espaço recíproco. E da aula
anterior, a gente já sabe que a gente consegue resolver isso, né? A gente fez isso usando o resultado geral, né? Para a componente longitudinal de um campo vetorial qualquer, né? Vamos rever isso um pouquinho de uma maneira mais direta, trabalhando diretamente no espaço recíproco, né? Isso é quase igual ao cálculo que a gente fez, então eu vou passar meio rápido, mas eu posso resolver, né, para esse campo longitudinal no espaço recíproco, a partir dessa equação aqui, porque ela determina completamente quem é esse vetor, né? Porque basta eu saber, esse vetor, como eu já sei que ele é paralelo ao K, essa equação me diz quem ele é. E essa expressão aqui, né, que a gente já discutiu na aula anterior, componente longitudinal do campo, é a projeção do E na direção do K. Mas nesse produto escalar aqui, né, é igual a isso, e eu posso substituir aqui nessa expressão entre parênteses a densidade de carga, então, no espaço recíproco, né? Então, é só substituir a lei de Gauss aqui. Eu tenho essa solução, né, para a componente longitudinal do campo elétrico no espaço recíproco. Aí eu tenho aquele trabalho de inversão que a gente discutiu na aula anterior, para, a partir daqui, né, obter o campo no espaço, o campo longitudinal, o campo elétrico longitudinal no espaço real, né? Ele é dado assim por esse grade desse campo escalar, né, que é o potencial escalar no calibre de Coulomb, né, que depende da densidade de carga instantânea. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, se eu tenho uma coleção de partículas pontuais, né, carregadas, cada uma com a sua carga, né, Q1, Q2, Q3, e nas suas posições R1, R2, R3. Então, a densidade de carga vai ser uma soma de delta de Dirac, né, com R, né, o argumento aqui sendo a diferença entre o R e a posição de cada carga, e aqui eu somo sobre todas as cargas com as suas respectivas valores de QJ aqui, né, do valor da carga. Então, quando substituo aqui, como aqui eu tenho uma delta, né, eu vou ter a lei de Coulomb, né, para o potencial, né, desse conjunto de cargas, né, e é a mesma expressão da eletrostática, e aqui é a expressão do campo longitudinal, mostrando o seguinte, ó, o campo longitudinal é simplesmente uma função, né, das posições das partículas, né, que tem carga. Ele não é realmente um grau de liberdade independente. Claramente, né, ele é só uma função das posições. Então, esse campo longitudinal, como ele não é um grau de liberdade novo, ele não deve ser quantizado, né? A quantização deve envolver só a componente transversa do campo elétrico e o campo magnético, né? Tá certo? Mas não a componente longitudinal do campo elétrico, porque ele ele não é um grau de liberdade novo, ele é só uma função das posições das partículas, né? Então, o que importa para a gente, né, que a gente está interessado em campo, em quantização, né, em teoria quântica, é a componente transversa do campo elétrico e a componente e o campo magnético que é transverso. E eles vão ser determinados por esse jogo de indução mútua, né, que está escrito aqui, a lei de Faraday, né, no espaço recíproco, e a lei de Ampère-Maxwell, só tomando a componente transversa do lado direito, né, a componente longitudinal do lado direito da equação de continuidade. Então, aqui é uma parte, digamos assim, da equação de Ampère-Maxwell, escrita aqui, então, em termos dos campos transversos, A e B, e da componente transversa da densidade corrente. Aqui eu vou fazer um cálculo, então, para discutir como resolver essas equações acopladas, tomando o caso que eu não tenho fonte, em que esse J transverso é nulo, mas é possível, a conta é quase igual, e eu recomendo que vocês olhem lá no livro do Cohen, fazer esse cálculo mantendo, né, essa densidade de corrente aí, tá bom? Só para não carregar muitas equações, eu vou supor aqui que essa densidade de corrente é nula, né, pelo menos nessa aula de hoje. Então, como é que a gente resolve são equações acopladas, né? Eu tenho que procurar desacoplar, né?
Então, eu primeiro vou fazer uma pequena manipulação aqui na equação aqui, essa de cima, que é a lei de Faraday, né? Que é a seguinte, eu vou, para ficar, né, nas duas equações escritas em termos das mesmas duas grandezas, eu vou fazer esse truque de multiplicar a lei de Faraday, que é essa equação aqui de cima, vetorialmente pelo vetor K. Por que eu faço isso? Porque a lei de Ampère-Maxwell envolve o K vetor B. Então, eu quero que aqui apareça o K vetor B também. Para isso, eu multiplico vetorialmente por K. E quando eu multiplico esse cara aqui por K, eu vou ter um duplo produto vetorial, né? Aí eu posso usar, não sei se vocês lembram, aquela forma Bach-Cab, né? Eu posso, com duplo produto vetorial, eu posso escrever em termos de produtos escalares, né? Como o E transverso é perpendicular ao K, essa fórmula conhecida, né, e é um caso particularmente simples, né, porque eu não tenho K, o K escalar E transverso é nulo, porque o E é perpendicular ao K. Então, eu tenho simplesmente o termo que é menos K escalar K, que dá K2, né, vezes E transverso. Então, quando eu multiplico aqui vetorialmente por K, eu vou ter do lado esquerdo esse termo. Então, essa equação de cima ela vai ficar em termos, como a equação de baixo, de E transverso e de K vetor B transverso. Então, são duas equações para as mesmas duas variáveis, né? Enquanto que aqui ainda não está exatamente desse jeito, né? Porque aqui eu tenho B, aqui eu tenho K vetor B, aqui eu tenho E, aqui eu tenho K vetor E. Então, fazendo esse pequeno truque, e mais um outro truque, que é o seguinte, esse é bem simples, como isso aqui são equações diferenciais ainda, que eu tenho tomando a derivada temporal, né? É natural que apareça uma escala de frequência nesse problema. E a escala de frequência que aparece aqui é a frequência associada ao valor do K, né? Para cada K, eu vou ter uma escala de frequência característica que é dada por essa relação de dispersão, né? Isso aqui eu não estou impondo, né? É o que sai dessa conta, é o que sai dessa equação diferencial, né? Quando eu analiso corretamente aqui qual é o pré-fator que vai pipocar, né? Quando eu simplifico ao máximo esse sistema de duas equações. O pré-fator que pipoca, né? Que aparece é C vezes o módulo de K. Né? Como é que isso acontece? Mas antes, deixa eu fazer um comentário que eu esqueci de fazer anteriormente, que é o seguinte, olha, eu estou usando, em vez de estar usando a notação de derivada parcial em relação ao tempo, eu uso essa notação de derivada total em relação ao tempo, que pode parecer meio estranho, porque eu sei que esses caras são funções de K também, né? Será que eu não deveria estar usando a derivada parcial? Aí eu sigo a notação do livro, né? E uso derivada total porque não tem nenhuma ambiguidade no seguinte sentido, né? Nunca vai aparecer derivada em relação a K. Embora K seja uma variável, né, desses campos vetoriais no espaço recíproco, eu nunca derivo em relação a K. Todas as derivadas, né, são em relação ao tempo só. Então, como não tem ambiguidade, a gente fala aqui em derivada simples, né? Não usa aquela notação de derivada parcial. Eu tenho sempre multiplicações por K, né? Porque o que eu tenho são equações diferenciais no espaço real e, portanto, no espaço recíproco. Equações diferenciais em que eu tenho derivadas espaciais no espaço recíproco, no espaço real. Quando eu tomo a transformada de Fourier, essa derivada espacial vai virar multiplicação por K. Eu nunca tenho derivada em relação a K, né? Nas equações de Marx. Então, por isso que eu uso essa notação derivada total. Vamos, então, analisar aqui primeiro, a gente pode olhar, por exemplo, a equação de baixo, que é a lei de Ampère-Maxwell, né? Que é a mais fácil, né? Que eu estou tomando essa densidade de corrente para zero. E olha o que eu fiz aqui, né? Esse C quadrado, eu multipliquei essa equação por C quadrado, né? Então, apareceu um C quadrado multiplicando aqui. Um dos 6 eu coloquei aqui para multiplicar o B, né? Eu guardei um fator C aqui multiplicando o B, tá certo? O outro C que sobrou está multiplicando o K, né? E C vezes K é justamente o que eu chamei de ômega, é o que está aqui, né? Então, desse K aqui, eu peguei o módulo dele e multipliquei por C e ele virou o ômega. E o que ficou é só o K unitário. Esse K chapéu é o vetor unitário, né, na direção do K, ou seja, é o vetor K dividido pelo módulo de K. Esse K chapéu que aparece aqui.
Então, essa equação aqui, né, claramente vem aqui da lei de Ampère-Maxwell, é fácil de ver. A lei de Faraday, que eu estou escrevendo desse jeito aqui, também é fácil de ver. Eu tenho que usar esse resultado aqui do duplo produto vetorial, né? E eu fiz aqui uma outra coisa com essa lei de Faraday, eu multipliquei ambos os lados por I, né? Então, aqui, né, esse termo aqui, o I sumiu, na verdade eu multipliquei por menos I, né, perdão. Então, aqui eu fiquei com esse termo real, né, sem esse imaginário aqui que estava aqui. E vocês podem fazer a contabilidade, né, também. Enfim, é uma conta muito simples, eu não vou ficar aqui discutindo os detalhes dela, mas é bem fácil mostrar usando esse resultado, né, e a definição da frequência, essa frequência que aparece aqui nessas equações, né, que eu tenho esse sistema. Eu posso fazer análise dimensional também. Por que eu tenho que multiplicar o B pelo C? É porque no sistema internacional, né, o C vezes B é que tem a dimensão do campo elétrico, né? Então, esse cara que está aqui entre parênteses tem a mesma dimensão do E, então o DDT dele tem que ser um ômega, uma frequência, vezes o campo, né? Como tem essa derivada temporal, tem que aparecer aqui uma frequência para que essa equação seja dimensionalmente correta, e aqui também. Ou seja, para fazer o E e o B estão em pé de igualdade nesse jogo de indução mútua, né? Mas o sistema internacional de unidades é tal que o B e o E não têm a mesma dimensão física. Quem tem a mesma dimensão física é C vezes B e o E. Então, daí essa ideia de multiplicar o B por C, né? Então, essas variáveis que estão acopladas aí são o E e esse cara aqui, que é o C vezes B, e ainda tem esse I, né? E essa multiplicação vetorial por K. Por que tem esse I? Né? Vamos entender isso no próximo slide. Quer dizer, matematicamente ele tem que estar lá, né? Mas qual é a interpretação física de por que tem esse I? Então, aqui eu estou escrevendo as equações novamente, as mesmas que eu tinha no slide anterior. Então, isso aqui eu só estou reescrevendo a lei de Faraday no espaço recíproco, né? Desse jeito, definindo essa frequência característica. E estou reescrevendo também a lei de Ampère-Maxwell, né, no espaço recíproco, né, em termos... Então, são equações acopladas para essas duas quantidades, né? O E transverso e esse cara que está aqui entre parênteses. É ele que aparece aqui também, né? Ele envolve, em vez de ser o B, é C vezes B, por razões dimensionais, como eu discuti, né? E tem essa multiplicação pelo IK chapéu, né? Vetorial, né? E tem esse I aqui. Então, essas equações, se eu for puxar lá na minha memória, né? Eu percebo que essas equações são as mesmas que eu tenho para a posição e momento no oscilador harmônico, né? O oscilador harmônico tem essa característica assim, extremamente importante, né? Que o potencial, sendo quadrático na posição, faz com que a posição e momento fiquem meio em pé de igualdade, né? Porque no hamiltoniano eu vou ter um P2 da energia cinética e o potencial vai ser um X2. Então, é a mesma lei de potência, né, para os dois termos. Então, isso faz com que eu tenha essa espécie de equivalência entre X e P, que fica mais clara se eu definir posição e momentos adimensionais, né? Tá certo? É claro que posição e momento têm dimensões distintas, né? Dimensões físicas distintas. Mas eu sempre posso, eu vou discutir isso, eu vou relembrar isso mais adiante, na próxima aula, eu sempre posso definir posição e momento adimensionais, né? Corrigindo a dimensão por escalas características de posição e momento do problema. E aí as equações de movimento para posição e momento do oscilador harmônico são essas aqui. A equação para o x, né, é natural, porque o P é a massa vezes a velocidade, então é a derivada do x, né? Essa aqui é um tipo de equação que eu vou ter sempre, independente de quem é o potencial. A de cima é que é característica do potencial harmônico, né, com uma força que seja linear com x, né? E caracteristicamente, né, tem essa diferença de sinal que é extremamente importante, né, entre o sinal que aparece aqui e o sinal que aparece aqui. Isso dá origem, né, a uma rotação no espaço de fase, né, nesse espaço em que eu registro os valores de posição e momento, né, na mecânica clássica.
Se eu comparo essas equações aqui com essas, né, eu vejo que elas são exatamente as mesmas equações, né, tirando o fato de que aqui eu tenho uma grandeza vetorial, né, esses caras são vetoriais, e aqui não, né, são escalares. Mas a forma das equações é exatamente a mesma, né, em que esse ωk aqui faz o papel da frequência do oscilador, a frequência natural de oscilação do oscilador harmônico, né, essa frequência característica aqui que apareceu, que é C vezes o módulo do K, faz o papel dessa frequência característica do oscilador harmônico, né? Eu posso verificar que essa primeira equação aqui, a lei de Faraday, é exatamente o análogo, né, da dP/dt, né, igual a força, né? E a lei de Ampère-Maxwell, né, é exatamente o análogo da definição do momento em termos da velocidade, né? Então, a analogia é essa aqui, né? Se eu comparo uma com a outra, eu vejo que a minha coordenada x, a posição, é o análogo do campo elétrico transverso, e o momento é o análogo desse produto, né, de C vezes B com IK. Agora, por que tem esse I, como eu tinha comentado, né, com vocês antes? No oscilador harmônico, posição e momento vão oscilar em quadratura de fase, né? Tá certo? Ao passo que aqui, né, é só lembrar do caso da onda eletromagnética, aqui no eletromagnetismo, E e B oscilam em fase, né? Então, fica claro que essa analogia ela vai acontecer, mas eu tenho que ter um I entre eu tenho que pegar um dos dois, né, e introduzir um I a mais para fazer com que eu tenha a compatibilidade entre os resultados que eu espero, né? Enquanto que no eletromagnetismo eu sei que E transverso e B transverso vão oscilar em fase. No caso do oscilador harmônico, da mecânica, né, eu sei que posição e momento oscilam em quadratura, e essa quadratura é essa defasagem de π sobre 2 aqui associado a esse fator I, né? Então, lembrando, né, uma vez que eu lembro do oscilador harmônico e consigo identificar que essas equações de movimento, essas equações diferenciais, né, são as mesmas que eu tenho para o oscilador harmônico. Repare que agora essa equação diferencial aqui são equações diferenciais acopladas, né, porque eu tenho esse jogo de indução mútua, mas são equações ordinárias, né? O que significa isso matematicamente? Que só tem uma derivada simples, não tem derivadas em relação a variáveis distintas, só tem derivada em relação ao tempo, até por isso que eu não uso mais derivada parcial como símbolo, eu uso a derivada total. Então, eu tenho essas... Por que eu tenho equações ordinárias e não equações de derivadas parciais? Justamente porque eu estou no espaço de Fourier, né? Eu transformei todas aquelas derivadas espaciais, né, complicadas, né, das equações de Maxwell em operações algébricas, né, tá certo? Que estão aqui, né? Eu fiz uma outra multiplicação adicional, eu encapsulei tudo isso aqui, né? Esse produto vetorial que está aqui. Então, são equações ordinárias que têm a mesma forma das equações de movimento lá do oscilador harmônico, para cada valor de K. Tá certo? Porque eu transformei esses operadores diferenciais espaciais em multiplicação, né? Essa é a vantagem, né, de estar analisando no espaço de Fourier. Então, essa analogia entre o eletromagnetismo e o oscilador harmônico, né, que vai ser tão fundamental lá no processo de quantização, ela só é possível no espaço de Fourier, tá certo? É no espaço de Fourier que essas equações de derivadas parciais se transformam em equações diferenciais ordinárias, em que eu tenho só uma derivada temporal, né? E aí eu tenho aqui essa equivalência. Na verdade, são as mesmas equações, é o mesmo sistema de equações acopladas, né? Matematicamente é o mesmo sistema. E então a solução, eu sei que se eu conheço a solução para cá, eu vou saber a solução para esse meu sistema aqui, que captura esse jogo de indução mútua, né, entre A e B. Essas equações acopladas aqui, né, elas são acopladas porque isso resulta o E variar no tempo induzir um B e vice-versa, né? Um B variando no tempo induzir o E, que é a lei de Faraday, né? Então, esse jogo de acoplamento é o mesmo jogo de acoplamento do ponto de vista matemático que eu tenho no oscilador harmônico, né? Tá certo? E a maneira de resolver isso, né, a maneira mais padrão e mais satisfatória de resolver isso é olhar para a matriz dos coeficientes, né,
vai ser uma matriz não diagonal nesse caso, porque eu tenho justamente esse acoplamento aqui, e diagonalizar essa matriz dos coeficientes. Eu não vou entrar nesse detalhe todo, né? Durante a nossa discussão a gente pode até voltar a fazer isso, mas voltar para esse problema. Mas o que resulta, então, o que é importante nessa matriz não diagonal são os autovetores, né? E esses autovetores são da forma, para essa matriz especial, em particular, são os autovetores 1i e 1 menos i, né? Então, esses autovetores, eles definem, né, essas variáveis variáveis normais aqui para o oscilador harmônico, né, que, para as quais, o que quer dizer esse conceito de variável normal? Eu tenho aqui equações acopladas para posição e momento, mas eu posso redefinir uma variável para a qual a equação diferencial é desacoplada, ou seja, é uma variável que desacopla, é justamente o autovetor, né, do problema. De fato, né, se eu definindo o A dessa forma aqui, a equação diferencial para o A é desacoplada da outra variável. A outra variável, independente dessa, é só o complexo conjugado dela, né? Então, em vez de ser x mais ip, é x menos ip. Então, eu obtenho, em vez de ter equações acopladas aqui, né, eu tenho uma equação de primeira ordem, simples, que eu posso resolver imediatamente aqui, né? A solução é trivial, né, dessa função exponencial complexa. E tá aí a solução. Depois, se eu quiser obter o x e o p, né, eu vou só tomar a parte real, imaginária, aí eu vou ter cossenos e senos de ômega-t, como eu sei, né, para posição e momento. A gente, só um comentário, né, a gente sabe que tem outra maneira de desacoplar, que é menos elegante, né, que às vezes a gente vê nos cursos de física básica, que é transformar isso aqui numa equação diferencial desacoplado, mas de segunda ordem, aumentando a ordem, né, derivando. Se eu derivo isso aqui mais uma vez, aqui eu vou ter o dx dt, aí eu vou poder substituir por p, aí eu vou ter uma equação só para p, e eu posso fazer a mesma coisa e obter uma equação com uma derivada segunda, uma equação diferencial de segunda ordem só para x, né? Mas eu não preciso, então, na verdade, aumentar a ordem, o que não é bom, né? Complica. Eu posso continuar com a equação de primeira ordem, mas basta olhar para a variável certa, a variável que desacopla o problema, e essa variável normal aqui é que desacopla o problema. Aí eu consigo resolver, tá certo? E aí eu posso, a partir daqui, voltar e obter o x e p, né? O x vai ser proporcional à parte real do A e o p à parte imaginária do A. Então, eu posso obter-los a partir dessa solução aqui. Bom, então, isso funciona para esse sistema de equações, é claro que funciona para esse também, porque é o mesmo sistema, né? Então, é claro, se eu tenho a mesma equação, eu tenho a mesma solução, né? Então, isso aqui tudo vai funcionar também lá para o eletromagnetismo, para entender, para resolver esse jogo de indução mútua entre o E transverso e o B. Estou aqui repetindo as mesmas equações novamente, né? Então, lembrando que a analogia é essa aqui, né? O campo transverso é o análogo da posição, e essa combinação, esse produto vetorial com essa multiplicação por I do campo magnético é o momento, né? Aqui são a definição das variáveis normais para o oscilador harmônico. Então, eu simplesmente olho lá na minha tabelinha, né, de equivalência, e defino essa variável normal não mais para o oscilador harmônico, mas para o campo eletromagnético, né? E a variável normal, né, vamos lembrar, para o campo eletromagnético a um dado K, né? Tá certo? Então, é para um K específico. Eu vou usar, a partir de agora, a expressão modo. Né? Um dado K, eu posso pensar que define um certo modo do campo eletromagnético, né? Então, a variável normal para um dado modo K, né? Se eu seguir aqui eu vou ser x, né, que é o E, né, tá aqui o E, né, a componente transversa do E, na verdade, tem que deixar a componente longitudinal de fora, né? Mais IP, né? Então, mais I vezes cara, I com I vai dar um menos aqui, né? I vezes I aqui vai dar menos. Então, essa é a expressão da variável normal alfa, que eu estou chamando de alfa, para não usar mesmo a letra que eu uso aqui para o oscilador harmônico, por enquanto, né? E
E eu posso verificar que, se eu quiser, se eu for muito teimoso, né, que a equação para o alfa vai ser uma equação desacoplada, que ao introduzir essa variável normal alfa, eu desacoplo esse sistema que eu tinha, né, para o E transverso e para o B, esse sistema acoplado que eu tinha para o E transverso e para o B. Eu tenho que ter uma segunda variável normal, né? Eu tenho um problema bidimensional, né? Um sistema de duas equações, duas incógnitas. Essa segunda, né, que seria o outro autovetor, é só trocar o menos por mais, mas ele de fato não é independente a rigor, né? Como no caso do oscilador harmônico, basta tomar o complexo conjugado aqui. E essa segunda, é claro que eu também estou pegando aqui, né, dessa expressão aqui, né? Também estou me guiando por essa equivalência com o problema do oscilador harmônico. É só trocar o sinal de mais i para menos i, né? Então, menos i com mais i fica mais aqui, né? Então, essa segunda variável normal, que eu estou chamando de beta. Mas o beta e o alfa, uma vez que eu saiba o alfa é um cara complexo, né, em geral, porque lembra, o E no espaço recíproco ele não é real, tá? A transformada de Fourier de uma função real não é real. O que ela satisfaz é que o E de menos K é igual ao E de K estrela, né? Isso aqui é a consequência da realidade no espaço real, né? Então, esse cara aqui é um cara complexo. E o beta está relacionado ao complexo conjugado dele, de fato, né? Se eu tomar o complexo conjugado e trocar K por menos K, fizer essas duas coisas ao mesmo tempo, o alfa vai no beta. Por quê, né? Porque se eu tomo o complexo conjugado e troco K por menos K, esse cara não muda, né? Por causa da realidade, tá bom? E esse também não. Mas aqui, ó, eu vou ter uma mudança de sinal quando eu troco K por menos K. Tá certo? Eu troco o K vetor pelo menos K vetor, o K unitário muda de sinal. Então, esse alfa vai no beta, né? Então, o beta, eu não preciso mais nem falar desse beta, dessa segunda variável normal, basta usar o alfa e o alfa complexo conjugado, como no caso aqui do oscilador harmônico, né? Só que eu tenho que, aqui, ao contrário do caso do oscilador harmônico, eu tenho que também fazer essa troca de K por menos K, né, para ter essa segunda variável normal. Aqui eu estou colocando um fator de normalização, né, diferente do que está aqui, e é natural que seja assim, pelo seguinte, que aqui eu já estava trabalhando com x e p's adimensionais, né? Então, se eu quero um A adimensional, eu normalizo, por exemplo, para um fator numérico, tradicionalmente é a raiz de 2 aqui, não é muito importante quem ele é. Mas, no meu caso do eletromagnetismo, esse E e esse B vezes C, né, eles têm a mesma dimensão, mas eles não são adimensionais, eles só têm a mesma dimensão, mas é a dimensão do campo elétrico transformado, né? Então, é a dimensão de campo elétrico, né? Lembra a regra para obter a transformada de Fourier? Eu tenho que fazer uma integral de volume, né? Então, é campo elétrico vezes volume, né? É a dimensão desse cara aqui. Ele não é adimensional. Então, eu quero que essa variável normal seja adimensional, né? Então, eu vou ter que normalizar com um fator de normalização que tenha a dimensão, que seja a dimensão inversa da dimensão desse no espaço de Fourier, tá certo? Que, como eu disse, é a dimensão de campo elétrico vezes volume. Então, a gente vai ver depois como a gente normaliza, né, na aula seguinte, na próxima aula. Então, esse fator de normalização tem que ser tal que esse alfa e beta sejam adimensionais, né? Bom, ok. Então, como eu fiz a minha receita de seguir a receita de bolo, né? Fiz o meu dever de casa e fiz aquela analogia seguindo a tabelinha, eu tenho certeza que a equação de movimento para o alfa vai ser desacoplada e a mesma que eu tinha para o problema do oscilador harmônico. É claro que eu posso sempre verificar isso, né? Pegar a lei de Ampère-Maxwell, que é essa aqui, e a lei de Faraday, que é essa outra aqui, né? Usá-las e mostrar que o DDT desse alfa, definido assim, de fato é igual a menos I ômega alfa. Mas, enfim, não vale a pena porque eu já fiz essa identificação, né, por analogia ali com o oscilador harmônico, né? Então, a solução está aqui, né? Eu obtenho. Então, essa é uma maneira de obter os campos, né? Pelo menos nesse caso em que não tem densidade de corrente transversa,
Repara que pode ter densidade de carga, né? Mas não pode ter densidade de corrente. Eu posso ter as minhas cargas ali em repouso, por exemplo. Né? Mas aqui, essa solução em particular aqui, ela só vale quando a densidade de corrente transversa é nula. Eu posso ter uma equação diferencial simples, ainda que tenha essa fórmula, mas vai ter um termo extra aqui envolvendo a densidade de corrente, aí a solução, nesse caso, que não é mais o caso livre, né, não vai ser dada por isso. Né? Aí eu teria que saber quem é a densidade de corrente transversa. Tá bom? Então, está aqui a minha solução, né, para essa variável normal, né, que traz a informação tanto sobre o campo elétrico transverso como sobre o campo magnético. Né? Aí basta se eu souber o alfa de K e o alfa de menos K, eu posso obter separadamente o E e o B a partir do alfa. Tá? Ok? É só eu fazer as combinações necessárias para eliminar ou o E transverso ou o B. Né? Então, eu posso obter os campos E e B a partir desses resultados aqui. Tá bom? Então, é uma maneira de resolver essas equações que envolvem essa indução mútua, né? sem falar de potenciais. Né? Tá certo? É uma maneira alternativa. É interessante, né? Que a gente pode resolver diretamente para os campos no espaço recíproco, né? No espaço de Fourier. Vamos falar um pouquinho mais, antes de terminar a aula, sobre essa variável normal alfa. Ela é uma variável vetorial, né? É um vetor, ao contrário do seu análogo para o oscilador harmônico, né? Ele é um vetor. Agora, é um vetor que é perpendicular ao K. Né? Porque se eu olho para essa expressão aqui, eu vejo que esse cara é perpendicular ao K e esse aqui também. Ó. Claramente, ele é perpendicular ao K. Então, é um vetor que está nesse plano, para cada ponto, né, no espaço recíproco, ele está nesse plano perpendicular ao vetor K. Então, para descrevê-lo, eu preciso de uma base com dois elementos, ou porque eu estou para cada K, né, como eu sei que esse alfa é transverso ao K, eu estou num espaço vetorial bidimensional. Então, eu preciso de uma base com dois elementos, né, com dois vetores unitários aqui. Uma base ortonormal, né? Uma base de dois vetores ortogonais de norma unitária. Eu posso usar, por exemplo, uma base associada à polarização linear, né? Que seriam vetores em direções fixas, né? Reais. Né? Posso também pensar em polarização circular, aí esses caras seriam complexos. Né? Aqui eu estou ilustrando aqui, para ilustrar isso aqui geometricamente, eles têm que ser reais, e aí isso corresponde à polarização linear. Né? Então, eu preciso desses dois vetores, aí, eu escolho essa base, né? É uma base aqui de dois vetores unitários perpendiculares entre si e certamente perpendiculares ao vetor K, né? Porque ela está gerando esse espaço vetorial que é o plano perpendicular ao K. E aí eu posso decompor, né, a minha variável normal, alfa vetorial, em termos desses vetores unitários, e aqui, então, aparece, né, e eu uso P como índice de polarização, né, para representar a polarização, e aqui aparece essa variável agora, que não é mais um vetor, ela é a componente, né, da minha variável normal em cada um desses dois vetores da minha base de polarização. E a minha equação diferencial desacoplada por alfa, eu posso projetá-la em cada um desses vetores da base, não tem nenhuma dificuldade em fazer isso, eu multiplico escalarmente, né, por ε1 ou por ε2, cada lado aqui, né, e aí eu vou ter uma equação muito semelhante para essas componentes, né, para cada polarização, tá certo? E aí eu sei que a solução vai ser sempre, né, aquela, eu não estou escrevendo aqui, vai ser aquela solução simples, né? Aí fica até mais parecido com o oscilador harmônico para cada polarização, né? Porque aí eu não estou falando mais de um vetor, estou falando da componente de um vetor. Né? Vai ser, então, uma solução da forma E elevada a menos I ômega kt. Né? Então, com isso aqui, eu vou encerrar essa discussão inicial. Então, aqui a gente está preparando o terreno para fazer a quantização. Está na cara que essas variáveis normais, né, depois eu vou associá-las aos operadores, né, de criação e destruição de fótons, né? E, de novo, explorando a analogia com o oscilador harmônico, né? Só que, em vez de olhar para o problema do oscilador harmônico clássico, eu vou olhar para o problema do oscilador harmônico quântico, né? Então, aí a gente vai ver como é que esse campo transverso, né, e o campo magnético
se inscrevem, né, e passam a ser operadores quânticos, né, nessa teoria quântica do campo eletromagnético. Então, isso vai ser na próxima aula, eu vou ficar por aqui. Então, a gente conversa mais na nossa próximo encontro síncrono, né, que é amanhã. Ok? Então, tchau.